Você já teve aquele momento de desejar muito, muito mesmo algo assim na sua vida, sabe? Estudar, avaliar, tudo que podia ser feito para poder conseguir realizar aquele objetivo, ir atrás das coisas, sabe? Fazer, construir novos hábitos, sabe? Lutar mesmo por aquilo. E por mais que você fazia, você se esforçava, você dava tudo de si, ainda assim você não conseguia ter resultado com aquela determinada coisa. Isso não é uma coincidência, isso não aconteceu por acaso e também não aconteceu porque, ai, Deus tem os seus prediletos e você não é um deles, ou porque nada dá certo na sua vida, você nasceu para sofrer, nada disso, tá? Vamos parar de vitimismo por aqui, este não é o lugar. Se você é novo por aqui, já vou te falando, esse é um canal onde a gente vai trabalhar desenvolvimento emocional. E aí, para isso, a gente assume as responsabilidades da nossa vida. Então, a gente sai desse lugar de vítima, tá? A gente não fica nesse negócio de, coitadinha de mim. Às vezes, sim, você é vítima da vida, mas coisas aconteceram, não significam que elas precisam continuar acontecendo e não significam que você precisa ficar continuando usando isso como narrativa de por que que você não dá certo na sua vida, tá? A gente busca aqui o caminho para que você dê certo na sua vida, não mais uma desculpa. Eu sou Scarlett Ribeiro, terapeuta e mentora de inteligência emocional, e juntas vamos construir uma vida emocionalmente mais leve com relacionamentos saudáveis. Já percebeu que o negócio por aqui é frenético, né? Hoje a gente vai falar sobre por que que algumas coisas não dão certo na nossa vida. E esse é o nosso segundo vídeo da série 6 meses, uma nova vida. Então, se você está buscando gerar mudanças na sua vida, eu já te aconselho a seguir essa série. Se você não viu o primeiro vídeo, vai lá e assiste, tá? Uma coisa que a gente precisa de entender sobre crescimento, sobre construir uma nova vida, sobre ter novos resultados, sobre mudar a pessoa que você é que isso não vai acontecer em linha reta. Às vezes a gente traça um plano, né, e a gente pensa, não, vou seguir esse plano e isso vai, só foguete, meu filho, só leva pra cima. Só que não. Na realidade da vida, isso não acontece. A nossa vida, ela tá muito mais para uma linha, tipo aquela de batimento cardíaco, sabe? Tem uma história de uma menina que na verdade, é um depoimento. Eu vi isso na internet. Ela falando que tentou atentar contra a própria vida, né? E aí, no momento em que ela estava no hospital, ela não chegou a, né, desfalecer, vamos colocar assim, mas ela estava no hospital ali, em estado de coma ainda, e Jesus veio conversar com ela. E naquele momento, ele mostrou para ela o aparelhinho que estava do lado dela, mostrando ali os batimentos cardíacos dela. E ali ele mostrou para ela que a vida, ela não é uma linha reta, sabe? As nossas conquistas, os nossos objetivos, os nossos sonhos, a nossa vida, tipo, tudo que constitui a gente, nada segue uma linha reta. Às vezes vai lá em cima, às vezes vai lá embaixo, ora bate mais rápido, ora bate mais lento, e é necessário esse processo. Vamos trazer isso para a vida real? A gente cai, a gente tropeça, a gente tem crenças, a gente tem traumas, nós temos limitações, nós temos bloqueios. E às vezes, por mais que a gente deseja muito alcançar um novo patamar de vida, essas coisas elas vão tender a nos parar, sabe? E isso faz parte do processo e inclusive, lembra que eu falei que isso não é à toa, que isso não acontece por acaso? Isso realmente não é por acaso. É um momento que você tem que desacelerar e reavaliar para onde a sua vida está indo, o que é que você realmente quer construir para a sua vida. Às vezes a gente precisa de acelerar, lembra do batimento cardíaco? Às vezes a gente precisa de acelerar. A gente tem claro que a gente quer e a gente vai lá e faz e dá tudo da gente naquela coisa ali, sabe? Mas às vezes é necessário desacelerar, é necessário acalmar o processo. Vou trazer isso para a vida, tá? Para que vocês entendam de uma forma bem clara. Dessa vez eu vou dar um exemplo meu mesmo, tá? Não vou dar um exemplo de cliente minha, não. E só para constar, toda vez que eu falo sobre um exemplo de uma cliente minha aqui, todas elas dão autorização para ser falado, tá? Nenhuma história que é contada de algum cliente aqui não foi autorizada. Todas elas têm autorização, inclusive por escrito. Mas hoje a história é sobre mim mesma. Eu estava, ano passado, dando tudo de mim dentro do Instagram. Fazendo stories, vários stories todos os dias, postando todos os dias, até que eu dei um burnout.
Eu tive que desacelerar na base do ódio, na base da raiva, né? Aquilo não tava dando certo, sabe? Eu não tava conseguindo ter o resultado que eu queria no tempo que eu queria e eu tava trabalhando demais. E aí eu cheguei no ápice da exaustão. O que aconteceu na hora que eu cheguei nesse ápice da exaustão? Eu consegui perceber isso, né, antes que realmente virasse um problema crônico, antes que eu tivesse, né, que ir parar no hospital por conta de crise de ansiedade ou algo do tipo. Eu consegui perceber isso a tempo, consegui perceber ali os sinais bem no início, tá? E eu falei, opa, pera aí, tá errado, é momento de desacelerar. E foi o que eu fiz, eu desacelerei. Nesse momento que eu desacelerei, eu comecei a repensar o que eu realmente queria. E o porquê que será que não estava dando certo no Instagram. Adivinhe, nada é por acaso. Lembra sempre dessa frase, nada é por acaso. Toda vez eu comecei a pensar, né, sobre isso e eu percebi que toda vez que eu imaginava eu crescendo de verdade no Instagram, eu sentia um certo incômodo. E aí eu fui me questionar o porquê desse incômodo. Eu gostaria muito de ter resultados financeiros, de ser reconhecida profissionalmente, mas eu não queria a fama. Esse é um ponto contra para mim no Instagram. Tem gente que vai atrás de fama. No entanto, eu não sou a pessoa que quero ser famosa. Também não sou a pessoa que quero ser blogueira, sabe? Que fica ali fazendo daily vlog, onde que eu comprei tal roupa, o café que eu tomei, sabe? Tipo assim, eu gosto de compartilhar parte da minha vida com vocês, mas tem um certo limite, sabe? Que eu não quero ultrapassar. E esse era um ponto que batia muito na minha mente. Fora isso, eu sou a pessoa que quero leveza. Eu já fui muito a mulher guerreira, sabe? Aquela mulher que luta contra tudo, contra todos o tempo todo, que aonde que tinha uma batalha para poder lutar estava lá, que matava um leão por dia, que era o muro de arrimo da família, ou seja, toda vez que tinha algum problema ali, com minha mãe, com as minhas irmãs, eu entrava no meio para poder. Eu já fui muito essa mulher, sabe? Hoje não é mais o que eu quero ser. Hoje eu entendi que eu não preciso mais ser essa mulher. Pelo contrário, eu entendi que eu quero estar no meu lugar de tranquilidade, eu quero ter paz, eu quero ter leveza. Leveza é a palavra da minha vida, sabe? E o Instagram, ele é totalmente ao contrário disso. Tipo assim, o Instagram, você já acorda de manhã pensando quais são os stories que eu vou fazer, qual a narrativa que eu tenho que colocar para poder conseguir uma venda, qual que vai ser o post de hoje. E aí você faz um post hoje, semana que vem já não vale de nada mais aquele post, sabe? Às vezes é um post excelente e meio que você tem seu trabalho perdido. E aí eu fui percebendo todas essas nuances, sabe? E ali eu entendi o porquê que o resultado não vinha para mim. Mas para eu poder entender isso, eu tive que escorregar, eu tive que desacelerar. Aquela linha lá do meu batimento cardíaco, ela teve que, cair, entendeu? Eu estava aqui produzindo conteúdo, fazendo, até que chegou o momento que eu entrei em exaustão e eu parei, não queria, gente, eu fiquei tão assim, pá, que eu não queria nem pegar no Instagram. Eu fiquei durante um bom tempo, até hoje, na verdade, eu não sou mais a pessoa que fica acessando o Instagram todos os dias, entendeu? Nem pra consumir mesmo que eu tô falando, sabe? Não sou mais essa pessoa. Porque eu cheguei num ponto de exaustão e aí eu tive que desacelerar para poder entender o que eu realmente queria, o que realmente era importante para mim. Isso aconteceu em vários momentos da minha vida, sabe? Antigamente eu achava que eu era a pessoa da viagem, eu quero viajar, eu quero desbravar o mundo, isso e aquilo. Aí chegou um momento que eu de novo desacelerei. Nesse momento foi o emocional que ficou bem mal. Geralmente esse momento de desaceleração é quando o nosso emocional bate na nossa cara, tá? Só para constar. E aí eu fiquei bem mal, tive que passar por um luto, né? Entrei num estado de depressão e comecei a refletir. Porque eu queria tanto viajar, por que isso não tá realizando mais? Aí eu entendi que, na verdade, eu não queria ficar viajando muito. Na verdade, o que eu queria fazer era fugir daquela realidade de vida que eu estava tendo. Lembra que eu falei com vocês que eu era aquela mulher guerreira que ficava assumindo o problema de todo mundo? Então, foi nesse momento que eu entendi que eu não queria mais ser essa mulher. E aí, como eu não conseguia perceber isso com clareza, na verdade eu falava que eu queria sair viajando o mundo e era sempre para fora do país, sabe? Não, eu gosto muito de viajar. Vocês sempre vão me ver fotos nas minhas redes sociais, igual eu tô hoje no TikTok, né? Vocês sempre vão me ver viajando. Mas os motivos da viagem hoje são totalmente diferentes. Antes eu tinha vontade de ir e ficar, nunca mais voltar.
Só que eu percebi que isso era uma fuga, sabe? Então, é algo que a gente precisa de entender. Às vezes, a vida vai dar uma rasteira da gente, a gente vai desacelerar, você vai parar por um momento. Se isso está acontecendo, é porque você tem que refletir, ter clareza se aquele caminho que você está seguindo ali é aquilo que você realmente quer, entende? E essa é a hora que você fala assim, mas Scarlett, eu tenho muita certeza do que eu quero. Eu tenho clareza, assim, total, e eu tô fazendo tudo o que eu preciso de fazer para poder conquistar aquilo que eu quero, mas ainda assim o resultado não vem. Avalia se quando o resultado não vem, o seu emocional fica muito abalado, provavelmente tem alguma coisa por trás, sabe? É igual eu te falei aqui a minha história do Instagram. Eu queria muito crescer no Instagram e ter resultados profissionais. No entanto, tinha um preço a se pagar por trás disso que eu não estava disposta. Então, desacelera e avalia. Principalmente o emocional que você está tendo. O que é esse emocional que está te abalando, que está fazendo você desacelerar muitas vezes? É a ansiedade? É um estado depressivo? É um estado de exaustão? É uma frustração contínua? Isso esconde geralmente o motivo do por qual você não está conseguindo alcançar. Fora que, para além disso, muitas vezes a gente tende a querer controlar como as coisas vão acontecer. A gente tem infinitas possibilidades diante da gente. A gente tem literalmente infinitas possibilidades diante da gente. Mas a gente quer ir para aquele determinado caminho. E isso é complicado. Porque a gente consegue controlar as nossas emoções, a gente consegue controlar os nossos pensamentos, a gente consegue controlar muitas vezes os nossos hábitos, mas isso tem a ver com a gente, tá? E controlar a gente já é difícil. Imagina controlar o que está fora da gente. Então, se você tá ali na cabeça dura de que tem que ser por esse caminho, único e exclusivamente por esse caminho, isso vai te gerar uma frustração e uma ansiedade muito grande. Se você é essa pessoa, inclusive, que passa por esse processo de ansiedade quando você tá desse jeito, eu vou deixar aqui um vídeo onde eu conto para você a minha história sobre a ansiedade. Ali vocês vão entender muita coisa e também tem alguns exercícios que você pode fazer para poder ir superando a ansiedade na sua vida. Não deixa que ela te controle, tá bom? Não deixa que o seu emocional te paralise. Lembra, a gente desacelera, mas esse desacelerar significa que está na hora da gente parar e refletir sobre a nossa vida. Não paralisar. Geralmente, se você está tentando buscar algum resultado e aí acontece alguma coisa e você trava nele, isso significa que as suas emoções estão te dominando. Provavelmente é a ansiedade. Então já assiste esse vídeo, eu vou deixar ele salvo aqui também nas descrições para você. E por último, um outro motivo, e tipo assim, acredito que esse é o principal motivo de muitas vezes a gente tá querendo conquistar alguma coisa e a gente não conseguir, a gente travar, literalmente travar. Provavelmente você deve ter uma dependência emocional de alguém que você não percebe, tá, gente? Isso é subconsciente, você não percebe. E aí, por conta dessa dependência emocional, você limita também os seus resultados. Isso pode acontecer. Vou te dar um exemplo de uma cliente minha. Novamente, toda a história de cliente que eu trago aqui tem autorização, tá? Essa cliente, ela queria muito ter um relacionamento amoroso. Ela já era uma mulher já na meia-idade e não conseguia namorar, sabe? E toda vez que ela namorava, ela era trocada logo em seguida por outra pessoa. Então, tipo assim, o namorado terminava com ela, passava um mês e estava com outra. O que acontece? A gente começou a avaliar ali o que é que tinha por trás disso, né? Percebe? Ela queria muito uma realização pessoal que era no relacionamento, tá? Colocamos isso aqui em pauta. E aí a gente começou a avaliar o porquê que ela repetia esse padrão na vida dela. O pai dela havia falecido há alguns anos atrás. E eu não sabia disso, mas aí naquela determinada sessão, ela me trouxe esse ponto e tipo assim, quando ela trouxe meio que do nada, sabe? Tipo, pá, simplesmente comentou do nada. Fiz uma pergunta sobre uma coisa e ela trouxe isso, tipo, do nada. E aí eu falei, opa, pera aí, alguma coisa aqui tem. E aí quando a gente começou a avaliar, o pai dela estava doente, estava muito doente. E ela estava na semana dela ir ficar com ele, quando ele acabou falecendo. Dentro dela gerou uma emoção de que se ela encontrasse uma outra pessoa,
ela estaria substituindo o homem da vida dela. E quem que era esse homem da vida dela? O pai dela, que ela ainda estava esperando por ele, ela ainda estava esperando a oportunidade de cuidar dele, de estar com ele. E isso, de alguma forma, dentro do subconsciente dela, atrelou que se ela encontrasse uma outra pessoa, se ela encontrasse um relacionamento sério, saudável, bom, ela estaria substituindo esse homem da vida dela. Percebe? Ela sabia o que ela queria, ela tomava as ações necessárias, mas vinha uma coisa e dava uma rasteira na vida dela. Sem perceber, ela tinha uma dependência emocional do pai dela. E eu poderia falar vários outros exemplos. Tem financeiro, por exemplo, de uma cliente uma vez, que essa cliente ela faturava muito bem e ela não conseguia se sustentar. Toda vez o dinheiro esvaía da conta dela. Quando a gente foi avaliar, e ela queria realizar várias coisas ali com o financeiro dela, porque esse financeiro era de uma empresa que ela tinha. Ou seja, ela queria que essa empresa tivesse mais sucesso, mas essa empresa faturava bem, mas no final do mês sempre terminava no vermelho. Quando a gente foi avaliar e entender o que tinha por trás disso, quem é que socorria ela toda vez que ela passava por aperto? A mãe dela. Quando ela era criança, a mãe não pôde estar presente. A forma que a mãe encontrou de cuidar foi de dar presente. Quando ela cresceu, a forma que a mãe encontrou de cuidar foi de dar dinheiro. A forma que ela se sentia cuidada pela mãe era de receber o dinheiro. Ter o dinheiro suficiente para ser independente, uma bela do empresário, uma mulher foda e conquistar o mundo, significava desagarrar da mãe, sabe? Nem sei se tem essa palavra. Sabe? De se distanciar de alguma forma da mãe, abrir mão daquela necessidade da mãe que ela tinha. Só que como ela tinha essa dependência emocional, isso estava travando os resultados dela. Então, às vezes, você está tentando muito conquistar, às vezes um relacionamento, às vezes uma vida financeira melhor, às vezes um corpo melhor, às vezes uma saúde melhor. Você está em busca de uma nova vida, né? Não é à toa que você está aqui nessa série, 6 meses para uma nova vida, mas tem aí essa crença, essa dependência emocional por trás que está te impedindo de alcançar resultados. Então avalia direitinho, coloca de novo a tua bunda na cadeira, pensa, reflete, porque pode ser um desses motivos que está travando você de conquistar o seu resultado. Se você tem clareza do que você quer, se você está fazendo o que precisa ser feito para conquistar e ainda assim está travando, provavelmente é um desses motivos. Caso você não consiga encontrar essa resposta sozinho, eu vou deixar aqui embaixo o link para que você entre em contato comigo e possamos agendar a sua sessão, tá? A gente sempre faz uma análise estratégica, que é uma sessão experimental, para que você conheça as minhas metodologias de tratamento e também para que eu te conheça melhor, para saber se essa metodologia que eu trabalho aqui hoje é o que se encaixa na sua vida. Mas você está aí buscando ter esses resultados e está travando, provavelmente sim, essa metodologia se encaixa na sua vida. Então eu vou deixar aqui embaixo o meu contato, e você entra em contato comigo para a gente agendar essa sessão de análise, tá? Que é uma sessão onde a gente vai fazer um mapeamento de tudo que está acontecendo na sua vida para entender o que você precisa mudar e por que você não está conseguindo. Nessa sessão você já vai encontrar muitas respostas. Eu te aguardo nela, tá bom? E por hoje é isso. Logo mais eu vou soltar aqui o nosso próximo vídeo da nossa série, 6 meses, uma nova vida. E se você está buscando gerar mudanças na sua vida, você já percebeu que o papo aqui é bem profundo, né? Então já segue o canal e não deixa de estar ativando o sininho também, para que o próximo vídeo que sair dessa série você possa assistir ele, tá bom? Beijos, até mais!